Abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leremos os 6 primeiros versos, 1 a 6. Atos 3, 1 a 6. Atos dos Apóstolos. Há quem prefira que chamemos de Atos do Espírito, porque nós vemos em todo o tempo o Espírito Santo se movendo através da igreja e na igreja de Atos dos Apóstolos, né? Na igreja primitiva. Então, muita coisa que aconteceu, há uma ação direta e você percebe isso de uma forma muito clara na vida da igreja daqueles dias. Assentado mesmo como você está, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos nele, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Amém. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Veja bem, existe algo em nós, e isso é um aspecto do ser humano. Isso é, para falar um pouquinho mais difícil aqui, isso é inerente do ser humano, que é manter a aparência em vez de revelar a verdade. Eu já disse aqui outros exemplos, talvez até um pouco mais simplórios, em relação a essa questão de nos esconder diante de alguma circunstância. Exemplos simples mesmo, como por exemplo até a nossa fala, a nossa expressão. Quando você se assenta com seus amigos para conversar, para almoçar, para um bate-papo, as pessoas que são mais próximas de você, você não se preocupa muito até com o que você vai falar, no sentido aqui de falar corretamente, conjugando os verbos tudo direitinho, né? É o nós vai, nós fica, nós desce. Só não pode estar perto da Viviane, que aí você mata ela do coração, né? Subir para cima, descer para baixo e por aí vai. Se você tem um encontro com um advogado importante, você tem um encontro com um médico, você tem um encontro com uma pessoa mais importante na sociedade, um juiz, alguma coisa do tipo, um delegado, você vai procurar falar melhor lá diante dessas pessoas. Até nas coisas simples, a gente às vezes faz questão de camuflar um pouquinho, porque na verdade expor quem de fato a gente é, às vezes a gente guarda isso mais para o reservado. O que eu estou dando aqui de exemplo são coisas simples, mas existem coisas mais complexas, e aí já algumas pessoas já partem mesmo para o lado da hipocrisia. Porém, no reino de Deus, algumas situações não nos permitem esses disfarces. Algumas situações não permitirão esses disfarces. Paulo aconselhou Timóteo a ter cuidado com aqueles que têm a aparência de piedade, mas nega o seu poder. E ele disse, 2 Timóteo 3,5: destes
Afaste-se, mantenha distância. Essas pessoas que mantêm uma aparência de piedade, parece que é muito bonzinho, que é muito perfeitinho, mas nega o poder da piedade, ou seja, ele é um lobo disfarçado, ele é alguém que finge ser alguém que não é. Paulo aconselhou Timóteo: afasta-te desses camaradas. No reino de Deus, escute aqui o que eu vou lhe dizer, o ter precisa ser acompanhado do ser. Para não ficar muito ser, então, o ter precisa estar acompanhado do ser. Ter apenas não é suficiente, é preciso ser também. Para você entender isso melhor, Atos 19, 13 a 15, escute. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Antes de continuar, o que estava acontecendo? Alguns judeus, ouvindo Paulo pregar a Jesus, vendo Paulo expulsar demônios, eles fizeram isso por um tempo. Alguns judeus que andavam expulsando demônios, eles chegaram perto dos demônios, ou das pessoas que estavam endemoniadas, e diziam: olha, em nome do Jesus que Paulo prega, saia. Eles mesmo não tinham compromisso com o Deus que Paulo pregava. Aí, olha o que aconteceu. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês, quem são? De certa forma, eles estavam usando de uma autoridade. De certa forma, eles haviam descoberto um meio. Eu expulso os demônios em nome do Jesus que Paulo prega, mas eles não tinham compromisso com Jesus. Eles não eram discípulos de Jesus. Então, de certa forma, eles descobriram uma autoridade, mas eles não eram alguém desse grupo que usufruía dessa autoridade de fato. Eles faziam algo meramente aparente. Digamos então, na frase que eu disse anteriormente, eles tinham, mas não eram. No reino de Deus, ter autoridade precisa estar acompanhado do ser discípulo, do ser um seguidor de Jesus. Só saber o caminho das pedras, como se diz, não é suficiente. É preciso caminhar nesse caminho. É preciso estar nesse caminho. É preciso seguir a esse Jesus. E aí, diante disso aqui, o texto que nós lemos, Pedro sabia o que tinha e usou o que tinha. E o que ele tinha, o que ele sabia, o que ele usou? Vamos recapitular o texto aqui de maneira completa. Pedro e João subiam para a oração 3 horas da tarde, as traduções mais antigas dizem a oração nona. Eles iam para o templo naquela oração e depararam com um coxo de nascença, um paralítico de nascença, que o texto diz que era colocado todos os dias na porta formosa do templo. Porta formosa aqui quer dizer que era a porta principal, era a porta mais importante do templo. E esse rapaz era colocado lá todos os dias para mendigar, para ganhar um recurso. Na porta por onde passava-se o maior número de pessoas. E quando esse rapaz percebeu a presença de Pedro e de João,
ele começou a clamar por esmolas. Dá-me esmolas. Ele pediu que lhe dessem esmolas. E de repente, os olhares aqui se cruzam e aparentemente, quando alguém pede e você olha para essa pessoa, no entender daquela pessoa que você vai dar alguma coisa para ela. O paralítico pensou que Pedro e João ofereceriam alguma coisa, porque eles voltaram a atenção para aquele rapaz. Aparentemente, de início, era uma ocasião normal de caridade, à medida que se olhavam. Só que Pedro respondeu algo para aquele moço que ele não esperava. Pedro respondeu no versículo 6: não tenho prata e nem ouro. Era essa a condição dele financeiramente falando, naquele momento. Olha, eu não tenho prata e nem ouro. Foi uma pergunta, foi uma resposta, melhor dizendo, a princípio, frustrante para o rapaz. Pedro olhou para ele e ele esperou. Epa, peraí, está vindo uma oferta, está vindo uma caridade. Só que ao receber essa resposta, que não tinha nem ouro e nem prata, a princípio aquilo pareceu frustrante. Só que Pedro emenda a resposta: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Foi uma resposta, foi algo muito maior do que prata e do que ouro. Mas escute isso: Pedro não mentiu quando disse que não tinha prata e nem ouro, mas de certa forma ele não tinha como sendo propriedade dele, mas ele tinha acesso onde ele poderia conseguir isso. Qual que era o acesso? O acesso era que o texto diz, Atos 2, 44 e 45, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O texto diz que na igreja primitiva, na igreja de Atos, não havia necessitados, porque ao vender os seus bens, as pessoas voluntariamente, não havia obrigatoriedade nisso, as pessoas sentiam-se movidas pelo Espírito, por um sentimento de compaixão, de misericórdia. As pessoas depositavam as suas ofertas no altar, junto aos pés dos apóstolos, para que esses então administrassem e repartissem com as pessoas, de maneira que a Bíblia diz que não havia necessitados, porque cada um se atentava para a necessidade do próximo. Então, voltando aqui, Pedro não tinha ouro e prata de propriedade dele, mas ele tinha onde encontrar prata e ouro. Ele poderia ter dito ao rapaz: não tenho agora, mas eu vou orar ali, quando terminar eu volto aqui de novo e trago para você uma oferta. Só que em vez de fazer isso, o texto diz que ele respondeu algo totalmente diferente e que mudou a vida daquele rapaz, transformou a vida daquele rapaz de uma vez por todas. A verdade é que ninguém dá aquilo que não tem. Eu tenho dito que chega a ser desonesto você exigir que alguém dê aquilo que ele não tenha. Todo mundo só dá aquilo que tem. E o que Pedro deu foi melhor do que prata e melhor do que ouro. Afinal de contas, o que Pedro tinha autoridade para falar em nome de Jesus, e ele usou isso naquele momento, e isso mudou a vida daquele rapaz. Pedro sabia o que tinha e usou o que tinha, e o que ele tinha era autoridade para falar em nome de Jesus. Ao usar dessa autoridade, ele mudou a vida do rapaz para todo sempre. E agora algo me chama a atenção,
porque o rapaz pediu: dá-me esmolas. Pedro estava junto com João. Pedro e João eram discípulos de Jesus. Eles se conheciam mutuamente. E por que Pedro não respondeu assim: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos damos a você? Mas ele respondeu no singular: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, no singular, eu te dou. A resposta de Pedro não incluía João, embora ele conhecesse João, embora ele soubesse quem era João, mas ele deu uma resposta particular. Nisso aqui nós aprendemos uma coisa interessante. No reino de Deus, a maioria das coisas, elas são compartilhadas, mas existem algumas que elas não podem ser compartilhadas. A autoridade para falar no nome de Jesus é uma dessas coisas que não podem ser compartilhadas. E Pedro sabia disso, e ele falou exatamente dessa maneira, porque ele sabia que falar no nome de Jesus, ou pelo nome dele, ou através do nome dele, é algo que é particular de cada um. A comunhão com Jesus não é algo que eu possa compartilhar. Aqui no sentido daquilo que eu faço, no sentido da minha fidelidade, no sentido da minha comunhão, de andar com Ele, eu não posso repartir isso com você. Eu posso dividir com você as experiências que eu tenho, e você pode dividir comigo as experiências que você tem, mas a comunhão aqui no sentido da salvação, no sentido de caminhar com Jesus, no sentido de andar com Jesus, no sentido de ter autoridade para falar no nome de Jesus, que é resultado da busca individual de cada um, isso não dá para ser compartilhado. Lembra das 10 virgens? Todas eram virgens, todas as 10 eram virgens. Todas estavam à espera do mesmo acontecimento. Todas estavam noivas. Todas se prepararam para o mesmo momento. O texto diz que, tardando o noivo, todas começaram a cochilar. Todas dormiram. Próximo da meia-noite, alguém gritou: aí vem o noivo. Diz o texto que todas elas despertaram do sono. A metade delas, 5, não levaram azeite reserva, a fim de manter as suas lamparinas acesas. Fazia parte do adorno da noiva, no Oriente, carregar uma lamparina acesa. O fogo era alimentado queimando azeite. O texto diz que as virgens que perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando e que as chamas não eram suficientes até chegar no destino final com o noivo, e imploraram as demais que haviam reservado uma porção extra de azeite, dizendo que elas deveriam dividir o azeite. E a resposta que elas receberam foi esta: olha, nós não podemos dividir com você, porque se fizermos isto, pode ser que nos vai faltar também a nós. Existem coisas no reino de Deus, existem poucas coisas, é verdade, que não dá para ser dividida. Essa história do rapaz aqui da porta do templo mostra para nós algumas outras cenas que precisamos ter em mente. Esse rapaz era levado todos os dias à porta do templo. Estar à porta do templo não é estar no templo. Estar perto do templo não é estar no templo.
Estar perto do lugar da comunhão não significa fazer parte da comunhão. Estar perto do lugar onde o nome do Senhor está sendo adorado não significa que a pessoa está em adoração. Aquele rapaz estava muito perto do templo, ele estava na porta, mas ele não fazia parte de nada do que acontecia do lado de dentro do templo. É por isso que ele vivia naquele estado todos os dias. Na porta do templo ele recebia as esmolas que resolviam seus problemas imediatos. Na porta do templo ele recebia a sua porção de resultado de mendigar. Depois ele voltava para casa. Ele recebia muito pouco diante daquilo que Deus realmente tinha para ele, de fato. Aquilo que ele recebia na porta do templo estava muito aquém daquilo que Deus realmente gostaria de fazer na vida dele. Ele esperava muito menos, algo muito inferior em relação àquilo que Deus aguardava para entregar a ele. O que foi que Pedro lhe deu? Aquele rapaz esperava ouro e prata. Pedro, em nome de Jesus, proporcionou para aquele rapaz saúde física. Pedro entregou para aquele rapaz independência. O texto diz que ele era colocado lá todos os dias, ele era conduzido. A partir daquele momento, ele deixou de ser dependente e se tornou independente. E melhor do que isso, aquele rapaz recebeu Jesus na sua vida. A história de quem recebe Jesus nunca mais é a mesma. Tanto é que o texto diz, Atos 3, 7, 8: e tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele se pôs de pé e andou. E agora entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus para todo sempre. O que estava acontecendo até aquele momento, que ele ficava na porta do templo e voltava para casa levando algumas moedas, o texto diz que agora ele entrou para dentro do templo, andando, saltando e louvando a Deus por aquilo que ele havia recebido. Pedro sabia o que tinha e usou da autoridade que tinha para falar em nome de Jesus. Nesse negócio de ter e ser, existe ainda um outro texto interessante, que é o texto de 2 Reis 4, 1 e 2. Um episódio que se deu nos dias do profeta Eliseu, de uma mulher viúva, que estava prestes a perder também agora os filhos para um credor, a fim de quitar as dívidas deixadas pelo seu falecido marido. Essa mulher procurou o profeta Eliseu desesperada, sem saber o que fazer, porque ela não tinha como se sustentar e nem como bancar a dívida. E ela apelou ao profeta Eliseu a fim de que ele viesse intervir no seu caso. E o texto diz: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio o credor, que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu então perguntou: como que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha pequena de azeite. Não ter nada, nas palavras daquela mulher, acompanhada da revelação de que não tinha nada, mas tinha uma pequena vasilha de azeite, mostra para nós
que o azeite que ela possuía era algo tão comum e que custava um preço muito pequeno em relação ao valor da dívida que ela tinha para resolver. E ela pensava que de fato não tivesse nada. Uma pequena porção de azeite, um produto simples dos seus dias, não era nada em relação a uma dívida maior que ela precisava resolver para não perder os filhos para o credor. Embora fosse algo tão humilde, a única coisa que aquela mulher tinha é o que Deus usaria para fazer um grande milagre na sua vida. Irmãos, existem momentos quando a gente não tem nada de fato, mãos vazias, abanando. Deus é poderoso para fazer maná cair do céu, como aconteceu aos israelitas no deserto. Deus é poderoso para fazer água brotar da rocha. Mas existem momentos que Deus usa daquilo que nós temos nas nossas mãos. O milagre que Ele faz é gerando multiplicação daquilo que nós temos. Nós temos esse episódio que eu estou abordando aqui da mulher, com essa pequena porção de azeite. Nós temos lá no Novo Testamento um rapaz, um garotinho, com poucos pães e peixes, diante de uma multidão faminta, de no mínimo 15 mil pessoas. Onde é que Jesus foi fazer o milagre? Jesus não fez cair maná do céu. Jesus multiplicou daquilo que estava lá no meio do povo para alimentar a multidão. Pare suas mãos assim, onde você está, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus. Você pode olhar para a sua circunstância, para aquilo que você tem, achar que o milagre não vem. O Senhor nos trouxe aqui essa tarde, início de noite, para liberar uma palavra dEle sobre a nossa vida, dizendo que Ele vai multiplicar na nossa vida aquilo que achamos que é insignificante, aquilo que achamos que não tem valor, aquilo que achamos que não é a solução. Deus vai fazer isso, multiplicar para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus vai multiplicar o seu salário, meu filho, para fazer você dar conta de resolver isso. Deus vai fazer multiplicar aquilo que você recebe na sua empresa, para fazer você dar conta disso. Deus vai multiplicar o pouco que vem na sua mão e fazer um grande milagre acontecer na sua vida e na sua casa. Você recebe essa palavra? Diga alguma coisa para Ele, onde você está. É desse pouco que o milagre vem, creia nisso. É uma palavra de Deus para o nosso coração, aqui nessa hora. Podemos não ter tudo, porém, o que temos é suficiente para Deus operar um milagre na nossa vida, na nossa casa. A prosperidade não é sinônimo de riqueza. Riqueza não é sinônimo de prosperidade. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não é próspero. Tem gente que ganha pouco, mas é próspero. Ser próspero é viver confortavelmente ou suficientemente abastecido com aquilo que você ganha. Tem gente que ganha pouco e vive assim. O pouco que ele ganha lhe é suficiente. Tem gente que ganha muito e o muito que ele ganha não lhe é suficiente. Prosperidade é você se satisfazer, cumprir as suas necessidades com aquilo que você ganha. Deus é poderoso para fazer multiplicar na nossa vida aquilo que tem vindo às nossas mãos, para nos fazer sobreviver e nos manter diante dele alegre, feliz, servindo ele com alegria, em nome de Jesus.
Deus é poderoso para fazer isso, irmãos. Paulo disse que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É assim que Deus faz. O socorro sempre começa a fluir com pouco daquilo que temos em nossas mãos. Eliseu respondeu para aquela mulher: peça vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Peça vasilhas aos seus vizinhos. Depois entre para sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame desse azeite, pouco azeite que você tem nessa vasilha, nas vazias que vocês conseguirem emprestadas. E o texto diz que ela começou a derramar o azeite. Olhe para mim, olha que mistério, que coisa extraordinária. Uma vasilha menor sendo despejada em uma vasilha maior. E de repente aquela vasilha maior vai se enchendo. Surge naquela vasilha maior uma porção de azeite muito maior do que estava naquela vasilha pequena. E aquela vasilha maior se enche e é colocada à parte. E uma outra vasilha grande é colocada no lugar, e a mesma vasilha menor continua derramando, e aquela também começa a encher até em cima, que também é colocada à parte, e uma terceira é colocada, e isso vai acontecendo repetidas vezes. Percebe o agir de Deus nisso? Quem é que explica isso? Que racionalidade, que matemática é essa que consegue explicar um negócio desse? Não tem. Não existe fórmula capaz de explicar isso, a não ser a fórmula do milagre de Deus. Eliseu mandou que essa mulher exercesse a ação e a fé. Pegar vasilhas, muitas vasilhas, era algo que exigia a ação. Não espere que Deus vai fazer algo por você enquanto você permanece de braços cruzados, deixando de fazer aquilo que é para você fazer. A parte de multiplicar o milagre cabia a Deus. A parte de pegar vasilhas emprestadas cabia à mulher e os seus filhos. Repetindo aqui para você, nós queremos muitas vezes inverter as coisas. Nós queremos fazer aquilo que é para Deus fazer e deixar Deus fazer aquilo que é para nós fazer. Esquece isso, não vai dar certo. Aquilo que é para nós fazermos, precisamos descruzar os nossos braços e botar a mão na massa e fazer, meu filho. Resolve, dá seus pulos, dá o seu jeito. Faça alguma coisa. Aquilo que é para Deus fazer, esteja certo que Ele fará. Esteja certo. Deus faz o impossível. Aquilo que é impossível a nós é possível para Deus. Mas aquilo que eu e você precisa fazer, dá um jeito de fazer. Pegar vasilhas emprestadas era a ação da mulher e dos seus filhos. Multiplicar o azeite é que era com Deus. A mulher nem pediu a Deus para ele fazer aparecer as vasilhas, e nem Deus pediu a mulher para fazer o azeite multiplicar.
cada um aqui no seu lugar, cada qual no seu papel, exercer a ação e a fé de pegar muitas vasilhas, foram expressões de encorajamento. Quando Eliseu disse para aquela mulher: pegue muitas vasilhas emprestadas, Eliseu estava dizendo: vai acontecer um grande milagre na sua vida. Tenha fé e busque muitos recipientes para receber aquilo que Deus há de fazer. O que iria acontecer não era algo pequeno, era algo grandioso. Não era natural, mas era sobrenatural. Era algo extraordinário. Era algo que fugia à lógica. Era algo que fugia à expectativa daquela mulher. Era algo que fugia à sua capacidade. Feche as portas. Eu já disse isso aqui numa outra mensagem, vou repetir. Essa fala de Eliseu, de mandar a mulher entrar para casa, fechar as portas, foi de uma sabedoria sensacional. Há pessoas, mesmo as mais próximas de nós, que não estão preparadas para ver o agir de Deus na nossa vida ou através de nós. Eliseu disse para aquela mulher: feche as portas, vá, fuja da vista das pessoas que podem torcer contra você. Tem gente que diz assim: a minha vida é um livro aberto. Uma palavra de Deus para o seu coração agora: fecha esse livro. Fecha esse livro. Nem tudo que acontece com você, você deve fotografar e postar nas suas redes sociais. Tenha um pouquinho de vida privada, particular sua. Minha vida é um livro aberto. Fecha o livro. Nem todo mundo está preparado para ver tudo aquilo que está acontecendo com você. Nem todo mundo está pronto para ver tudo o que acontece com você. Priva as pessoas de murmurar, de falar mal de você, fechando esse livro, tendo momentos mais reservados, momentos mais particulares. Torne esses momentos reservados os seus momentos de maior importância. Teve um momento que Davi orou ao Senhor no Salmo 23, dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas lá no Salmo 53, ou melhor, no Salmo 57, no versículo 1, ele disse: eu me esconderei no seu abrigo até que o perigo passe. A gente precisa ser inteligente. Nem tudo é para postar. Nem tudo é para as pessoas ver. Você precisa ter vida particular, vida privada. Depois que as vasilhas foram cheias, Eliseu disse à mulher agora: venda, pague a sua dívida e viva do resto. Isso aqui eu acho fantástico. Olhe para mim. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração aqui nessa noite. A preocupação de Deus para conosco não é momentânea. Existe dentro de nós uma preocupação com algumas coisas apenas de momento. Nós somos preocupados na maioria das vezes só com o momento, o aqui e o agora. Lembra de Esaú? Com fome, chega para o irmão e pede um prato da comida que o irmão estava acabando de fazer.
irmão tenta negociar com ele, pedindo em troca o direito de primogenitura, que era uma das coisas mais sérias da vida familiar antiga. Esaú respondeu assim: olha, o que me adianta agora o direito de primogenitura se eu estou com fome agora? O aqui e o agora. A gente é muito preocupado com esse momento, com o agora. Tem muita gente que vive sem limite, fazendo um monte de bobagem, porque ele preocupa com a vida dele no aqui e no agora, e ele só quer curtir. Eu já ouvi pessoas dizerem: olha, eu estou muito novo para pensar em Deus, eu vou curtir a minha vida de jovem, o dia que eu ficar velho eu procuro Jesus. Aí quando alguns desses recebem a oportunidade de vir mesmo para Jesus, vem só a capa da gaita, vem só a carcaça. Já perdeu toda a força no aqui e no agora. O vigor da juventude já foi embora, porque pensou só no agora. Estou dando essa volta aqui para te dizer o seguinte: profeta Eliseu, venda do azeite, pague a dívida e viva do resto. O milagre que Deus realizou na vida daquela mulher resolveria o seu problema de momento e resolveria o seu problema para o resto da vida. Aquela mulher se tornou a maior distribuidora de azeite da sua região, através do milagre que Deus resolveu para ela, naquele momento, já pensando também no desfecho final da sua vida. Deus não está preocupado conosco apenas no aqui e no agora. A Jeremias ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento não de mal, mas pensamento de bem, de lhe dar um futuro melhor do que aquele que vocês esperam. Esse é o pensamento de Deus, o pensamento do agora, mas também o pensamento do amanhã. O pensamento da continuidade. A bênção de Deus é sempre abundante. Pagar as dívidas era resgatar a confiança, era libertar os filhos. Viver do resto, do que sobrasse, era uma provisão além daquilo que ela esperava. É assim que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Deus está falando conosco aqui. Descansa o seu coração, meu filho. Os discípulos estavam muito preocupados com o amanhã. Deixa que o amanhã o Senhor resolve. Gaste a sua energia com hoje e amanhã o Senhor resolve. Fica em paz, fica tranquilo. Entregue o seu amanhã nas mãos do Senhor. Deixa que Ele resolve. Viva cada dia, resolva o problema hoje. Deixa o Senhor trabalhar no seu amanhã. O Senhor não é um Deus que resolve só o problema de hoje. Estou preocupado, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber. Esquenta a cabeça com isso não, meu filho. O Senhor há de prover todas as coisas. Não fica se martirizando com o agora, não fique se martirizando com o hoje, com o instantâneo. Não, Senhor, deixe o Senhor conduzir os seus passos, deixe o Senhor dirigir a sua vida, deixe que o Senhor está provendo tudo. O mesmo Deus que proveu ontem, o mesmo Deus que está provendo hoje, é o mesmo Deus que vai continuar provendo amanhã. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos sustenta. Ele é Deus, pronto, acabou. O que resta a nós é confiar que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele não deixa faltar a nós. Ele sempre provê para nós uma porta de escape, creia nisso. Aquela mulher tinha algo para Deus fazer um milagre na sua vida, mas ela pensou que não tinha. Tem gente me ouvindo aqui também desse jeito. E para caminhar aqui para fechar, o que não pode acontecer conosco é nesse terceiro exemplo que eu vou dar aqui.
que era o de Sansão. Em Juízes capítulo 16, versículo 20, o texto diz isso para Sansão. Depois diz mais ou menos a mesma coisa para Saul. Na minha opinião, esses dois versos aqui são dois textos muito tristes. O texto diz que Sansão estava preso, cabeça raspada, um homem que foi levantado por Deus para livrar Israel da mão opressora dos filisteus, que entrou num joguinho de brincar com o pecado, cometendo uma série de erros, não corrigiu esses erros, tentou continuar a vida como se não tivesse acontecendo nada, interrompeu pela metade o ministério que Deus tinha na vida dele. Ele deveria julgar sobre Israel por 40 anos, ele fez isso apenas 20. Pela metade do tempo, e ele ainda passou a maior parte desses 20 anos avacalhando, brincando, flertando com o pecado, fazendo aquilo que ele não deveria fazer e deixando de fazer aquilo que ele deveria fazer. Sansão nasceu a partir de um milagre de Deus, que a sua mãe era estéril. Deus abriu o seu ventre e deu para ela a oportunidade de ser mãe. Sansão era nazireu. O nazireu, ele era consagrado ao Senhor, por isso tinha algumas regras rígidas que ele não poderia burlar. Ele não poderia cortar cabelo. Ele não poderia beber bebida forte. Ele não poderia tocar em cadáver humano ou animal. Ele tinha regras severas. O texto diz que por um período de tempo Sansão foi até conduzido pelo Espírito. Sansão ficou conhecido como o homem que se envolveu com uma prostituta chamada Dalila, que foi contratada pelos filisteus a fim de descobrir qual que era a fonte da sua força. E nesse romance, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça apoiada no seu colo. Foi um sono tão profundo que Dalila chamou alguém que raspasse a cabeça dele, e ele não acordou. Que sono, hein? Sono do pecado. E aí, quando isso aconteceu, ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando. E aí, ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, porque ele já vinha nesse joguinho. Se me amarrar com cordas, eu perco a força. Se fizer trança dos meus cabelos, eu perco a força. E toda vez que ele falava coisas desse tipo, ela fazia e gritava: os filisteus estão atacando, e ele partia. Só que agora ele revelou o segredo. Cabeça raspada, e agora ela grita: os filisteus vêm sobre ti. Sairei, sairei. Aí o texto encerra dizendo: mas não sabia o Senhor, não sabia ele, que o Senhor havia o deixado. O meu problema aqui não é envolvimento com Dalila, não, nem o meu nem do Pacheco, gente. Nossa, é calvície mesmo. Mas diz que quem tem cabeça bonita não precisa usar cabelo. Cabelo é um acessório para quem tem cabeça feia.
ou não é, Pacheco? Estamos juntos, hein? Só não estamos juntos no time. O resto não estamos juntos. Comemora. Daqui 50 de novo. Olhe para mim. Não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Isso é triste. Já pensou alguém tão cheio do Espírito de Deus e de repente o Espírito vai embora? Irmãos, não tem uma coisa mais triste na vida do que uma pessoa que já foi tão cheia de Deus e de repente ela está vazia. Eu conheço algumas pessoas que já foram pregadores, já foram pastores e em algum momento da vida tropeçaram, caíram e permaneceram caídos. É uma tristeza. Alguém que já foi tão usado por Deus, alguém que já foi tão cheio de Deus e de repente cai. Não há algo tão triste como isso. Todos nós estamos sujeitos em algum momento tropeçar. Paulo fez um alerta nesse sentido, dizendo: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar, mas nenhum de nós devemos, nos momentos que porventura tropeçarmos, permanecermos caídos. Aquele que tropeçar precisa se levantar e continuar na sua jornada de fé. Não sabia Sansão que o Espírito de Deus o havia deixado. É terrível quando alguém que já foi tão cheio do Espírito de Deus, de repente se pega vazio, sozinho. Foi abocanhado por uma presa, ou melhor, por um predador, se tornando então uma presa. Foi abocanhado por um leão forte. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Sansão caiu em presunção espiritual, a sua força o abandonou e isso causou a sua derrota. Sansão havia perdido o senso da presença de Deus. Sansão foi um homem de uma força extraordinária, de uma força sobrenatural de Deus, que recebeu como dádiva do Criador para cumprir uma missão específica, mas se perdeu no percurso. Ele pensou que Deus ainda estava com ele, quando na verdade Deus já havia o abandonado, exatamente por brincar com as coisas de Deus, exatamente por não levar Deus a sério. E nessas brincadeiras por aí tem muita gente ficando pelo caminho. Tem muita gente que você conversa com ela, parece o aspecto, a força, a entonação de voz, às vezes até as exigências de ficar até apontando defeito nos outros, continua a mesma coisa. Sansão já havia caído da graça de Deus, mas agarrou um portão forte, um portão pesado. Agarrou e botou lá no alto da montanha. Ele mantinha uma casca de uma espiritualidade que ele já havia perdido há muito tempo. Ele mantinha uma aparência de uma comunhão que ele já havia perdido há muito tempo. A sua história é um lembrete sério de que uma grande habilidade não significa grande comunhão. Ser talentoso, ter dons, falar bem, falar bonito não é sinônimo de comunhão. Ele havia perdido isso. Paulo disse que ainda que tivesse a capacidade de falar a língua dos homens e dos anjos, ele não disse que falava a língua dos anjos, viu gente? Ele disse que ainda que tivesse a capacidade, ainda que eu tivesse, se eu não tivesse amor, nada seria. Seria algo vazio. Se não praticasse o amor, seria apenas como um sino que tine.
Eu suponho que Sansão não tenha feito quase nada para julgar sobre Israel, e acabou ainda assim perdendo o seu ministério, entrando e saindo em encrencas. Era um homem de ação impensada, era um homem de repentes, de atitudes precipitadas, cometeu muitos erros, tomou más decisões. Brincar com o pecado, brincar com os dons de Deus, é sempre uma escolha perigosa. Sansão é um tipo daquele que tinha, mas perdeu aquilo que tinha e quis demonstrar ainda ser muita coisa. Eu receio que alguns no meio evangélico estejam nessa mesma circunstância, e o resultado também é o mesmo. O Espírito de Deus já os deixou. Você pode estar de pé comigo, por favor? O que você tem? Pedro respondeu: não tenho prata nem ouro. Mas ele tinha alguma coisa. Eu termino aqui perguntando: o que você tem? O que temos para dar? Temos essa noite uma oportunidade tanta de uma auto-reflexão. O Evangelho não nos permite viver apenas de aparências. Jesus contou uma parábola e disse: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre uma rocha. Nessa mesma parábola ele diz que alguém construiu uma casa tão bela, mas a estrutura, a base daquela casa foi mal feita. A casa tinha aparência, a casa tinha beleza, mas a estrutura foi mal feita. A chuva, o vento, os rios transbordando, bateram contra aquela casa e ela caiu. Não é possível viver no reino de Deus apenas de aparência. O Senhor está nos convidando nessa noite a estreitarmos a nossa comunhão com Ele. O Senhor está nos dizendo nessa noite que o que temos é mais valioso do que prata. O Senhor está nos dizendo nessa noite que aquilo que Ele nos deu é maior e melhor do que prata e melhor do que ouro. Valorize aquilo que Ele nos deu. Use aquilo que Ele te deu. Os discípulos, voltando um dia, depois de terem cumprido uma missão de Jesus, eles chegaram para Ele dizendo: mestre, nós mandamos e os demônios foram embora. Jesus respondeu para eles: olha, tudo isso que vocês fizeram é bom demais, mas vocês precisam se alegrar, porque há algo muito maior em vocês do que simplesmente expulsar demônios. Vocês precisam se alegrar por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Ei, meu filho, nós temos algo valioso demais. O nosso nome está escrito no livro da vida. O banco de dados do Detran, do estado de Minas Gerais, talvez não tenha o seu nome lá, porque você não tem um carro no seu nome. O cartório de registro de imóveis dessa cidade talvez não tenha o seu nome lá, porque você não tem uma casa própria. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro do céu, onde a traça, onde o ferrugem não podem tocar, onde os ladrões não podem roubar. Você pode levantar sua mão para o céu e liberar palavras de adoração. Há algo grande que temos algo extraordinário. Nós fomos feitos filhos de Deus, e isso o ladrão não pode roubar.
A ferrugem não pode roubar, a traça não pode roer. Oh, Rabachuia Caramana. Dia, era bababia, o que é Libere palavras de adoração. Libere palavras de adoração.